Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante. Quinta vitória consecutiva do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. A vítima da vez foi o Vitória. 1-0. 2-0 ficaria mais tranquilo? Ficaria, mas o importante era levar a vantagem para o jogo de volta lá em Salvador. Vamos debater tudo o que aconteceu na partida, as coisas boas que a gente viu, as coisas não tão boas, coisas ruins que a gente viu também. Acho que esse jogo tem o que ser elogiado e o que ser criticado. E para isso eu estou aqui com o meu querido amigo Joaquim Marques. Só antes de passar para ele, deixa eu fazer um pedido aqui muito especial. Deixem um like, se inscrevam no canal, que é muito importante. Quase chegando aos 60.200 inscritos. Ative as notificações e tem também o plano de membros do setor a partir de apenas R$ 5. Joaquim Marques, queria saber como é que você está. Meu amigo acompanhou a partida pela televisão, é o meu comentarista, fica mandando o zap toda hora ali, eu também fico tirando algumas dúvidas. Quem foi que fez aquela falta? O juiz errou, não errou? Quem foi que errou o passe e tal? Tem coisas que a gente não consegue ver do estádio e o Joaquim fica me auxiliando durante as partidas. Ontem, no primeiro tempo, não estava muito feliz com a atuação do time, mas no segundo tempo as coisas melhoraram, principalmente depois das substituições, né? Falando sobre, principalmente esse primeiro tempo, vamos por partes, né? Essa escolha por um time misto, o Arthur Jorge falou dessa condição física, por isso que o Júnior Santos não jogou, outros também não jogaram. A gente até tinha comentado que se fosse para poupar, o melhor seria no Brasileiro, mas a gente não tem os relatórios. Provavelmente um jogador estava perto de estourar e teve que ser poupado logo contra o Vitória, mas foi um time bem diferente daquilo que o torcedor estava acostumado a assistir. Joaquim, bom dia. Bom dia, Depp, bom dia para os amigos do setor visitante. Maravilha, né? Começar o dia assim depois de uma vitória. A gente já vem de uma vitória contra o grande rival, o Flamengo, aí agora uma vitória na Copa do Brasil. Suada, é verdade, mas é uma vitória. Então, tá tudo ótimo. Agora, a gente foi surpreendido, né, com o Arthur Jorge poupando, né, vários jogadores que a gente imaginava que fosse contra o Bahia no Campeonato Brasileiro, mas só comprova uma coisa que a gente de vez em quando fala aqui em tom de brincadeira, mas é verdade. A gente não sabe de porra nenhuma, porque a gente não tem acesso às informações, então a gente fica aqui tentando usar um raciocínio para tentar entender o que está acontecendo. Ô Joaquim, o melhor é que ninguém sabe. Isso que é bom. Né? Não é só a gente não, ninguém sabe. Exato. Agora, uma coisa que já dá para perceber é que o torcedor está começando a ter confiança no trabalho do Arthur Jorge, assim como foi ano passado com o Luiz Castro, que o Luiz Castro mexia o time todo, trocava 5, 6 jogadores e ninguém mais ficava com medo, ninguém mais ficava apavorado. O Arthur Jorge está fazendo algo parecido e eu acho, até assim, dentro do que foi a escolha dele, né, por poupar, que se ele fez isso, a gente pode ter certeza que ele tinha bons motivos para isso, né? Os relatórios da fisiologia, do departamento médico. Mas eu acho que ele, inclusive, fez uma coisa inteligente, porque ele podia botar os caras para jogar e no intervalo já ir substituindo, mas não, ele botou os caras no banco e aí os caras entraram no segundo tempo. Por quê? Você, no segundo tempo, por exemplo, o Júnior Santos. Se o Júnior Santos precisa ser poupado, o que vai ser mais inteligente? Ele entrar do início, onde o adversário, os zagueiros, os laterais adversários estão de sangue novo, descansado, ou no intervalo, quando os adversários já estão cansados, onde já há mais espaços, né? Então, acho que a escolha dele foi inteligente e se comprovou inteligente porque ele ganhou, né? A gente sabe como é que é o resultadismo. Se tivesse perdido, tava todo mundo metendo pau nele. Ou empatado. Mas os números são impressionantes, né? 7 jogos, 5 vitórias, as 5 consecutivas, 2 derrotas, 71,4% de aproveitamento, 14 gols, 6 gols sofridos, 16 grandes chances de gol, ou seja, é um time muito eficiente, né? E apenas 6 grandes chances cedidas, muito pouco. Nos últimos jogos, eu até comentei, Joaquim, o Botafogo permitiu pouco ao seu adversário que ele criasse chances realmente de perigo. O John fez uma defesa ontem num chute
bem cadela do Zeca ali, um chute meio mascado de fora da área, pegou a bola com tranquilidade. O Flamengo não chutou nenhuma bola em direção ao gol, o Juventude apenas uma finalização, o Universitário a mesma coisa, apenas uma finalização. Então é um sistema defensivo, e a gente começar falando sobre esse time do primeiro tempo, eu acho que a única coisa que a gente pode elogiar e falar assim, pô, funcionou, foi a defesa, porque tanto o Walter quanto o Barbosa foram bem, e eu gostei da estreia do Cuiabano, é um jogador forte, que eu acho Também. que vai aí dar um pouco de trabalho pro Hugo. Acho que ele vai ganhar a vaga do Hugo. Não sei. Aí, para cravar, fica complicado, mas tem chance. Você vê que o cara é do ramo. O Matheus Ponte acho que fez uma partida honesta. Então, assim, a defesa foi muito bem, mesmo com o Vitória controlando a partida em alguns momentos, né? O Vitória não conseguiu uma finalização bem enquadrada. O Vitória conseguiu alguns escanteios, mas a defesa sempre muito bem, travando chutes. Era difícil o Vitória entrar na área do Botafogo. Então, acho que o que salvou nesse primeiro tempo que a gente assistiu foi a defesa, e impressionante como alguns nomes antes contestados estão melhorando com o passar do tempo, e isso não quer dizer que o Botafogo não precise de um zagueiro para o meio do ano. Precisa. Acho que precisa de alguém pesado ali, alguém que acompanhe esse investimento que foi feito no meio. Do nível ataque, do Alan, do nível do Tiquinho Soares, um Alan zagueiro, um Alan zagueiro, o Botafogo precisa. Mas que os nossos zagueiros estão melhorando bastante, estão melhorando, né, Joaquim? Com certeza, estão melhorando, e assim, uma coisa que quem acompanha aqui, a gente no setor visitante, sabe que eu já falei isso em vários vídeos, uma defesa sólida não é uma defesa que não oferece oportunidade nenhuma para o adversário, mas ela é uma defesa que dificulta a ação do adversário, para quando esse adversário conseguir uma oportunidade, essa oportunidade não vai ser tão clara, né, para o atacante só empurrar a bola para dentro, ou então cabecear sozinho no meio da área. Quer dizer, você faz uma proteção que o adversário vai conseguir em algum momento chegar ali, mas vai chegar meio torto, a bola vai chegar na dividida, o zagueiro, na hora de cabecear, sobe junto e atrapalha. E se a gente for observar bem, comparando com o time do Luiz Castro, antes que me xingue, que diga que eu já estou delirando, que eu acho que só porque ganhou 4, 5 jogos já está tudo maravilhoso, não é isso, a gente tem muito para evoluir. Agora, se a gente comparar com a defesa, que ano passado era a melhor do Campeonato Brasileiro, menos vazada, com o Luiz Castro, essa defesa hoje já é melhor que aquela, porque a gente estava tomando pouco gol ano passado, é bem verdade, a defesa era muito boa, muito sólida, mas a gente via o Lucas Perry fazendo vários milagres. Coisa que esse ano não tá acontecendo. Porque quando você fala defesa, aí as pessoas vão falar, tá falando dos zagueiros, o Adrielson é melhor. Tá falando de sistema defensivo e uma outra coisa. É um recorte muito pequeno. O que tá falando aqui são indícios do que pode se transformar lá na frente. Exato. Por isso que eu falei para terem paciência e ouvir a explicação. Tem que desenhar, senão tem uns que já vão aí escrever besteira no chat. Mas então, assim, a gente via o Lucas Perry fazendo milagres, né, para ajudar a manter aquela defesa sem tomar gol, coisa que a gente não tá vendo acontecer agora. O John quase não toca na bola. Então isso é um indício de que a gente está num caminho muito bom. Estamos num caminho muito bom. Agora, o primeiro tempo, a gente entrou com uma formação, o 4-4-2, mas assim, com jogadores em posições diferentes. Né, o Luiz Henrique por dentro, como um camisa 9. Quase confesso que eu não curti muito, mas assim, também não quero interditar, até porque nesse momento a gente vai precisar fazer alguns testes, alguma experiência. Não é porque o teste deu errado na primeira vez que na segunda não possa dar certo. O Diego Hernandes, acho que ele não foi aquele desafogo que a gente imaginou, que o Arthur Jorge imaginou que ele poderia ser no primeiro tempo. Não que fez uma partida horrorosa, mas assim, também não fez uma partida legal. Você teve o Jefinho mal também no primeiro tempo, né? E ali o Eduardo sumido. Então, assim, foi um quarteto ofensivo aquém daquilo que a gente espera por conta da qualidade dos jogadores. Esperava um primeiro tempo melhor, mas acabou não funcionando, e aí tem questão assim das lesões, o Tiquinho fora, o Júnior Santos poupado e tal, e acabou que não funcionou nesse desenho no primeiro tempo, né, Joaquim? E além de tudo, acho que o meio-campo também a gente estava sofrendo bastante porque tinha um PK numa outra rotação, o que é normal também para um cara que ficou parado durante
muito tempo por conta de lesão, mas não foi uma partida muito boa do PK. No primeiro tempo, o PK foi mal, o Diego Hernandes acho que não foi bem, o Luiz Henrique foi mal, o Jefinho foi mal, muita gente jogando mal nesse primeiro tempo, né? É verdade, Depp, mas confesso a você que hoje eu vou fazer o papel do passapano aqui. Opa! Porque é o seguinte, se a gente observar o jogo contra o Atlético Goianiense, foi um cenário muito parecido. E a gente não tem nem a desculpa de que estava poupando metade do time e tal. A gente foi com o que tinha de melhor naquele momento e mesmo assim o primeiro tempo não funcionou bem. Então não dá para botar na conta, porque poupou, porque isso, porque aquilo. A questão é o seguinte, a gente tem que entender, tentar naturalizar mais certas coisas, que é o fato de no primeiro tempo, ainda mais quando você está jogando contra times de um poder de investimento menor, como foi ontem o Vitória, como foi o Atlético Goianiense, de que esse time vem fechadinho, ele vai dificultar suas ações ofensivas, vai ser difícil você penetrar, aí acontece aquela coisa que a torcida fica pé da vida, de tocar a bola para trás, voltar lá no goleiro, porque força as linhas da defesa do adversário, que estão muito postadas lá com o bumbum lá atrás, a levantar as linhas e gerar espaço, e fica um jogo meio chato. Né? A gente viu no ano passado o time do Luiz Castro também passar por isso algumas vezes, jogo que era truncado, duro no primeiro tempo, não juiz tinha muito espaço. ruim também, né? Picotando o jogo. Horrível o árbitro. Mas então no Horrível. segundo tempo também, com o adversário já mais cansado, os espaços vão se abrindo, o adversário também precisa fazer substituição, já muda um pouco a arrumação do time em campo e a coisa flui mais no segundo tempo. Não significa que está tudo ótimo, que o primeiro tempo foi maravilhoso, não é isso. Mas a gente tem que ter paciência, parar com esse negócio de chegar no intervalo, vaiar. Vai ter muito jogo que o intervalo vai ser truncado. Juventude foi fora da curva. A gente fez gol logo no começo e acabou com a estratégia do Juventude. Porque senão provavelmente seria mais um jogo de primeiro tempo truncado. Eu vou te falar uma coisa. A vaia no intervalo nem me incomodou, porque a vaia no intervalo ela é um recado para os jogadores de que, tipo, olha, não estamos satisfeitos com essa atuação. Eu acho ok. O que me pegou mais durante a partida foi uma espécie de uma ligeira perseguição ao Jefinho. Que eu acho que desde aquele gol perdido contra o Cruzeiro, perdeu aí muitos pontos com a torcida do Botafogo, e aquele realmente foi um jogo em que ele mostrou uma certa displicência, ele não poderia perder aquele gol, tem que ser criticado. O Arthur Jorge tinha que depois ali no vestiário, no dia seguinte no Lonier, descascar o cara, mas não é por conta daquele lance que agora o Jefinho não presta mais. Então assim, durante o jogo, vaias, chiados, alguns ruídos, é uma parada que me pega mais do que essa vaia no intervalo. E eu achei que o Vitória não se fechou tanto quanto outros times se fecharam quando vieram jogar aqui, principalmente ali no primeiro tempo, porque o nosso meio-campo com o PK acho que não funcionou da maneira como funcionou, como vinha funcionando. A gente sentiu muito a ausência também do Marlon Freitas como um organizador da equipe. Então o Botafogo às vezes perdia a bola muito rápido, tinha muitas dificuldades nessa marcação no meio-campo também. Então acho que a gente deu muito domínio do jogo, muito controle para o Vitória, sabe? Foi um negócio meio dividido o primeiro tempo. Eu acho que contra uma equipe contra o Vitória a gente tem que ver mais Botafogo. E quando deu o intervalo, eu estava até comentando na live de ontem, no vídeo do GE, eu falei, pô, estamos esperando agora a mágica do Arthur Jorge, porque sempre quando o time vai meio mal no primeiro tempo, no segundo tempo volta muito melhor, e voltou igual. Ele tentou fazer os ajustes com esses jogadores que ele iniciou a partida, acho que muito por conta da questão física, ele falou assim, não, eu não quero botar o Júnior Santos agora no intervalo, eu não quero botar o Danilo Barbosa agora no intervalo, eu não quero botar o Savarino. Meu irmão, vambora, vamos jogar aí que vai ser com vocês mesmo. E não foi. E aí o Vitória perde um gol absurdo que o Mateuzinho cruza, para mim ele cruzou um pouquinho para trás, até por isso que o cara acabou escorregando. Se o cruzamento fosse para frente, o jogador do Vitória teria feito o gol. E a partir dali ele muda a equipe, e quando muda, como você falou, né, é da água para o vinho. O Botafogo se transforma num outro time, né? O Júnior Santos é um cara que tem um impacto muito grande, ele gera pavor no adversário, porque dos pés dele pode sair qualquer coisa, o cara é um tanque, é um absurdo. O Romero entrou muito bem, a gente tem que falar também muito do impacto do Romero. Né, o Danilo Barbosa, uma outra coisa em comparação ao que a gente estava vendo com
o PK, e o Jefinho sobe de produção, cara. Aí se você for pegar aqui os números do Jefinho, né, na partida, tem aqui no SofaScore, né, o Jefinho tirou a melhor nota. A gente sabe que às vezes não é por conta da nota do SofaScore que o cara jogou bem ou jogou mal, né? São algumas estatísticas, mas tem estatísticas aqui interessantes. Uma assistência, uma grande chance criada, 3 passes decisivos, 3 finalizações, uma no gol, 4 dribles, 4 tentativas de drible e 4 dribles certos, 4 ações defensivas, nota SofaScore 7.8. O Jefinho melhorou. Para mim não foi o melhor em campo, porque o primeiro tempo foi ruim. Mas para você ver, quando entram jogadores melhores, a tendência é todo mundo crescer. E o Botafogo cresceu no segundo tempo demais com essas substituições, né? Com certeza. E assim, para mim, pelo menos no meu modo de enxergar o jogo, o primeiro tempo, o Botafogo perdeu muita força no meio de campo e deu esses espaços para o Vitória, que se aproveitou disso em alguns momentos, muito por conta do PK. Não que ele seja o culpado, fora PK, não é isso. Mas o cara tá numa outra rotação, ele ficou um ano parado. Então a gente perdeu aquele poder de combate, aquela pegada que a gente teria se fosse com Marlon Freitas e Danilo, ou com Danilo e Gregory. Enfim, o PK a gente ficou praticamente com um jogador a menos no meio de campo, porque ele não estava conseguindo dar aquele ritmo que a gente precisava para o jogo. E sobre o Jefinho, não só o Jefinho, mas o time como um todo melhorou no segundo tempo. O Oscar Romero entrou muito bem, foi uma partidaça do Romero. Mas e vinha mal em outra rotação. Vinha mal. Você vê que aos poucos o Arthur Jorge está recuperando peças ali que a gente já não estava tão empolgado. Mas eu queria falar especificamente do Jefinho, porque a torcida tá pegando no pé do cara. E assim, você já falou isso na live ontem, já falou várias vezes, e eu faço questão de falar aqui agora. Não é a intenção de ensinar ninguém a torcer, de dizer, pautar como a torcida tem que se comportar. Não é isso. Eu tô dando a minha opinião de que eu acho que certos comportamentos da torcida não ajudam o time. E a gente precisa parar com essa bipolaridade. O Jefinho, quando chegou, era o novo Messi pro Botafogo. Aí agora o cara engrenou uns jogos aí meia boca, já estão cornetando o Jefinho. Gente, tem que ter calma, cara. O cara vai acertar. E assim, por mais que ele não esteja dando aquilo que a gente espera, não esteja sendo aquele Jefinho que a gente esperava, mas mal ou bem, nos últimos 2 jogos, ele fez 2 assistências. Uma contra um grande time, um grande rival que é o Flamengo, e o outro num jogo importante de Copa do Brasil. 2 jogos, 2 assistências. Pô, se ele esse pereba todo, com 2 assistências em 2 jogos, imagina a hora que ele estiver jogando bem, né? Eu acho que pega uma questão de comportamento. E ontem eu fiquei, meio irritado, e peço até desculpa aí os amigos, né, que estavam acompanhando a live pós-jogo, quando um inscrito, né, que é membro, esqueci o nome, acho que é o Diego, esqueci agora o sobrenome, ele falou: Marlon Freitas joga de terno, Jefinho preguiça. De pijama, cara, Jefinho de pijama. Jefinho de pijama. Aí, meu irmão, eu até esqueci de falar uma parada que foi o que me deixou mais nervoso, porque eu já acho que, né, às vezes a torcida sente a necessidade de odiar alguém, e a bola da vez é o Jefinho. Não pode tudo estar certo. Sempre tem que ter, né, alguém para você descarregar toda a sua raiva. Alguém para botar a culpa, né? Exato. E assim, o Marlon joga de terno e o Jefinho joga de pijama. Aí, olha só como é que é a parada, que eu sempre falo para vocês. Gente, são as mesmas histórias com personagens diferentes. 7 jogos atrás, fizeram um recorte de um lance do jogo LDU e Botafogo, que o Marlon demora para recompor, né, vai ali trotando, acompanhando, e aí olha os comentários, né, tipo, isso aqui bateu 1 milhão de visualizações, né, os comentários: cara, como esse cara ainda é titular, como esse cara ainda tá no Botafogo, papo de top 5 jogadores que mais odeio na vida, falando do Marlon, leva Vasco, e agora praticamente pode o levar Beckenbauer, essa né? porra, né, aqui, isso é que eu falo, não adianta nada ter Gregory, Danilo ou qualquer outro, enquanto a dupla for Tietê ou Marlon Freitas, o Botafogo vai sofrer. Aí tem gente que defende esse bosta, só isso aqui já é para justa causa. Esse cidadão é um dos jogadores mais irritantes e descompromissados dos últimos 10 anos. Gente, olha só, eu fico o dia inteiro ao vivo, lendo mensagens, ouvindo os torcedores na arquibancada,
E assim, é um volume de reclamações absurdos, brother. E se eu for Desproporcional. entrar em todas essas reclamações de cabeça, como vocês imaginam, eu vou surtar. E eu vejo que são as mesmas histórias com personagens diferentes. O Marlon, 7 jogos atrás, era um bosta descompromissado, que foi o pior jogador, top 5 dos mais odiosos da história do Botafogo. Agora ele joga de terno. Então, assim, é óbvio que daqui a uns 2, 3 jogos, ou no próximo, o Jefinho vai resolver fazendo um gol. Ele já deu 2 assistências, é um bom jogador. E Bom se o jogador, Marlon a gente tem cometer um paciência. erro, o Botafogo tomar um gol, já vão dizer de novo que o Marlon Já Freitas vão não dizer presta. de novo, cara. É É a uma bipolaridade. loucura. Isso é uma loucura. É uma coisa até meio doentia. Mas é um comportamento que já está enraizado na cultura. Mas assim, eu seria muito burro se eu aqui, fazendo live todos os dias, tendo contato com o torcedor todos os dias, né, lendo redes sociais todos os dias, eu não percebesse que isso tá errado, cara. Se eu É, continuasse entrando nessa, brother. e Porra, eu o não posso entrar Botafoguense. nessa. O Botafoguense não percebe que isso é um ciclo, uma roda de Não é o Sansara que não sai botafoguense, é o disso. flamenguista, é o palmeirense, é o cruzeirense, é não sei o Mas o quê. Botafoguense É é da pior porque o sociedade. Tá? Botafoguense Não é, não carrega é. essa carga de estar há 28 anos sem ser campeão. Ele não consegue separar, tentar ter um entendimento de que, ó, o Botafogo é um novo Botafogo que tem 2 anos agora. Aquele que ficou 28 anos, já era, esquece. Mas o torcedor do Botafogo tá com essa carga, é uma ansiedade que Eu isso discordo. acaba refletindo no time. Eu discordo porque se esse ano vira a chave, é campeão brasileiro, no ano que vem ganha Libertadores, vai ser a mesma maluquice. Vai ser a mesma maluquice, as mesmas Isso aí eu coisas que a sou gente obrigado a vê. concordar com você, porque em É, 96 eu lembro da torcida vaiando, xingando, e o time tinha sido e a acabado gente de ser quer campeão sempre mais, brasileiro. pô. A gente quer É. sempre mais. Mas então, assim, então a galera que às vezes fica uma sensação que as pessoas querem odiar alguém. E, pô, eu seria muito burro se eu não percebesse isso, cara, porque eu tô todo dia ao vivo conversando com milhares de botafoguenses, então eu sou obrigado a ler 5 mil mensagens no chat, todas as lives. É muita coisa. E eu fico vendo que são as mesmas histórias com nomes repetidos, nomes diferentes, perdão. Então, assim, porra, tem uma hora que tu fica, porra, meu irmão, que isso, galera? Porque daqui, se eu entro nessa, é isso aí. Esse Jefinho é um displicente, é um peladeiro, né? Tem que ir pro banco mesmo, que ele, inclusive, é banco, tá? O titulares é Luiz Henrique, Savarino, Júnior Santos e Eduardo, mas beleza. Tem que ir pro banco. Aí no jogo seguinte ele vai lá, mete 2 gols, aí eu fico com cara de bunda aqui. Ó o corneta babaca lá que ficou reclamando. Porque o Jefinho é bom, cara. O Jefinho é bom. O Jefinho não é o craque do Brasileirão, tá longe de ser, não é nem um do top 4 ou 5 do time do Botafogo, mas ele é um jogador que vai ser útil nessa temporada. Então, quando eu falei isso ontem, eu esqueci de ilustrar, né, toda essa minha irritação com esse vídeo, esse recorte do Marlon e os comentários. Vai lá ver. Bota lá, É a Marlon Freitas. bipolaridade. O Botafoguense vai da euforia à depressão em 5 segundos. Isso. Bom, mais tarde eu volto a falar sobre isso na live que eu vou fazer hoje à noite, provavelmente às 9 horas, com o meu querido amigo Leandro Moura. Acho que sobre esse jogo aí a gente fechou. Ah, esquecemos de falar falamos do Eduardo? Não falamos. Pô, não tem como não falar, né? 3 gols em 3 jogos. Eduardo, que também estava nesse pique Jefinho ali, o morto Eduardo, sumido Eduardo. Eduardo fez ontem um gol de centroavante, né? Um gol de centroavante, para quem tinha dúvida que o Eduardo poderia ser um bom centroavante. Eu falei isso várias vezes. A gente tem um histórico aí de muitos jogadores que começa a carreira como volante, aí depois amadurece, vira meia, aí depois, quando já tá mais coroa, vira centroavante, porque para reduzir o desgaste físico, né? Ele já não consegue recompor as linhas e tal. O Eduardo tá indo para esse caminho. E agora, ele tem muita qualidade. Agora, não só o Eduardo que fez o gol, mas a jogada do gol toda, né, cara? Que jogada bem trabalhada. E é isso que a gente tinha falado também, Joaquim, do time que. Dessa vez foi uma recuperação de bola, né? Mas várias vezes o time volta para jogar com os defensores, buscar os espaços, ver qual que é o melhor lado para atacar. Dessa vez foi uma recuperação, mas a defesa iniciando a jogada, o que vem sendo a tônica desse time do Botafogo, né? Com certeza. O Arthur Jorge já conseguiu entrar na mente dos jogadores, né, e convencer de que todo mundo precisa participar do jogo, que o sistema defensivo, não só a defesa,
tem que participar. E uma coisa, né, que eu gosto muito, que a gente viu nos melhores momentos do ano passado, as linhas subindo e sufocando o adversário lá em cima para roubar a bola. Você viu que vários momentos o Vitória se embananou todo ali na saída de bola, tomava uns sustos, porque o Botafogo subia as linhas e sufocava. Bom, é isso. Acho que agora a gente fechou bem os principais tópicos desse jogo. Queria agradecer demais a vocês. Simples reserva, o link na descrição, QR Code, é só acessar. Entra na loja, vê o que você gostou e bota no carrinho. Botando no carrinho, cupom Setor 10, Pare Mate. Tem aqui, né, o QR Code também. Novos usuários têm direito a 100% de bônus em depósitos de até R$500. Então você entra nesse link, você é direcionado para a página da Parimate, se cadastra, faz um depósito de R$50, a Parimate te dá mais 50, você fica com 100 para apostar. Lembre-se sempre, apostem com responsabilidade e vamos chegar junto nas redes sociais da Parimate, que é a patrocinadora oficial do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. Joaquim, muito obrigado aí pela sua participação e desculpe aí se eu fiquei nervoso mais uma vez. Valeu, meu amigo. Grande abraço para todo mundo, para você. Grande abraço, valeu!